Bom, outros conceitos que eu quero passar para vocês é o conceito de dominância completa e dominância incompleta. O que Mendel observou nas ervilhas, eram heranças genéticas que seguiam o padrão da dominância completa, que é aquela em que um alelo suprime a manifestação do outro, quando em heterozigose. Então, vamos lembrar o que é isso? Se eu tenho azão, azinho, o alelo azão suprime, impede a manifestação do azinho. Então, o azão ele é completamente dominante em relação ao azinho. Porém, também existe a dominância incompleta, quando, vamos ver aqui, quando o dominante não é completamente dominante. Então, para alguns genes, nenhum alelo é completamente dominante. E os híbridos F1 têm um fenótipo intermediário entre as duas variedades parentais. Esse fenômeno, chamado de dominância incompleta, é observado quando bocas de leão vermelhas são cruzadas com bocas de leão brancas. Todos os híbridos F1 têm flores cor-de-rosa. Aqui, pessoal, olha que interessante. Os alelos aqui estão representados por C, e aí a variante está escrito sobrescrita, o R. Então, C de cor e o R para vermelho e CW para branco. Então, aqui percebam que já não tem mais uma letra maior que a outra. Por quê? Porque não está sendo totalmente dominante. Então, a gente não vai usar mais a letra maiúscula e a minúscula. A gente vai usar letras diferentes para diferentes características. Então, aqui é o CR e o CW. Então, quando eu misturo CR com CW, eu vou ter uma versão intermediária. Aqui, lembra um pouco aquela teoria da mistura, de ter uma versão intermediária, mas percebam que ela segue ainda os mesmos mecanismos da primeira lei de Mendel, que é a separação dos alelos na formação do gameto. Então, olha que interessante o quadro de Punney aqui. A gente tem o cruzamento entre os heterozigotos, então CR com CW. Então, se eu cruzasse rosa com rosa, então aqui a flor macho CR, CW, e a flor fêmea CR e CW, os óvulos e os espermatozoides. Quando eu misturo CR e CR, eu tenho uma flor vermelha. CW, CW, totalmente branca. Agora, os heterozigotos, eles são rosa, tá? Aqui eu já não tenho mais aquela proporção 3 para 1. Aqui eu tenho a proporção 1 para 2 para 1. Então, quando vocês virem por aí essa proporção, 1 para 2 para 1, ela indica dominância incompleta. Um exemplo de dominância incompleta no ser humano é a anemia falciforme e o traço falciforme. Então, esse tipo de anemia é uma doença herdada principalmente em pessoas descendentes de africanos, Aqui a probabilidade, de afetar uma a cada 400 pessoas que sejam afro-americanas. Então, embora 2 alelos para anemia falciforme sejam necessários para que o indivíduo manifeste a doença na sua totalidade, o que é essa doença? Dá uma olhadinha aqui em cima. Quando a pessoa tem a doença na totalidade, as células vermelhas dela, ou seja, as hemácios, que carregam o oxigênio e o CO2, elas têm formato de foice. E aí elas não conseguem cumprir o papel delas corretamente. Então, se a pessoa tiver os 2 alelos alterados para a célula falciforme, ela vai ter a doença. Por quê? Porque o corpo dela tem células vermelhas que não carregam muito bem o oxigênio. Isso gera anemia, vai gerar cansaço, fraqueza, dor, febre, dano aos órgãos, ok? Agora, tem uma outra possibilidade, que é quando a pessoa tem um alelo para a célula falciforme e um alelo normal. Então, esses aqui são heterozigotos, certo? Esse indivíduo heterozigoto, ele é portador do traço falciforme, ele tem um alelo, certo? Mas olha que interessante, parte das células dele trabalham certinho, funcionam
e parte tem formato de foice. Então, essa pessoa aqui, ela vai ter alguns sintomas quando o oxigênio no sangue está muito baixo. E olha que interessante, lembra que a malária, o protozoário da malária afeta, né? Ele vai parasitar as células vermelhas. Então, a pessoa que é picada pelo mosquito e pega a malária, né? O causador da malária, que é um protozoário, vai infectar as células vermelhas. Mas, se a célula for falciforme, o protozoário não vai conseguir fazer a mesma infecção. Então, olha que legal, essa pessoa que é heterozigota, né, ela está com uma redução dos sintomas de malária, ela fica mais protegida à malária. Então, por um lado, é ruim, né, ela ter a célula falciforme, mas por outro lado, essa pessoa está mais protegida em relação à malária. E é por isso, evolutivamente, que o heterozigoto, né, que o portador do traço falciforme, ele é muito comum em regiões que tem malária, porque esses caras aqui são os sobreviventes, né? Eles conseguem sobreviver à malária mais do que aquelas pessoas que são totalmente normais, né, para a anemia falciforme. Então, quem tem só células vermelhas em formato normal vai ter sintomas de malária mais fortes e podem, né, vão ter mais chance de morrer. Quem tem o traço falciforme tem parte das hemácias, digamos assim, não é interessante para o protozoário da malária, então os sintomas são mais brandos. Então, pessoal, em nível de organismo, o alelo normal é dominante de forma incompleta. A gente tem uma versão intermediária, né, por assim dizer, entre quem tem as células vermelhas normais e quem tem as células vermelhas falciformes. Mas para apresentar de fato a anemia falciforme, aí a pessoa tem que ser homozigota recessiva.